Seja bem-vindo ao canal da sua evolução. Conecte-se com esta mensagem e viva uma verdadeira transformação na sua vida. O Evolução Diária de hoje já vai começar. Olá, queridos, bem-vindos à Evolução Diária de hoje, quarta-feira, dia 6 de setembro de 2023. Eu sou o pastor Vitor Santos e estou aqui para te ajudar no seu processo de evolução. Hoje nós vamos estudar Jó, capítulo de número 40, mas antes da gente entrar literalmente no nosso estudo de hoje, eu quero te pedir, curte, comenta e compartilha esse vídeo com todos os seus amigos e familiares em nome de Jesus. Também quero aproveitar para te fazer um convite muito especial. Hoje à noite na Evo nós vamos dar início a uma nova série, uma série de estudos, na verdade, sobre batalha espiritual, intercessão profética e louvor e adoração. Então você ter 3 assuntos importantíssimos, tá, para minha e a sua caminhada cristã nessa terra e também para o nosso desenvolvimento nas 3 esferas: física, emocional e espiritual. Se eu fosse você, eu não perderia por nada. Sabe por quê? É muito importante. Nós estamos estudando durante esse ano inteiro uma série cujo título é O Melhor Ano, Construindo o Melhor Ano da Sua Vida, tá? Então, para você construir um ano de paz e prosperidade, o melhor ano da sua vida, você precisa necessariamente dominar esses 3 assuntos: batalha espiritual, intercessão profética, louvor e adoração, porque são assuntos importantíssimos para você entender como as coisas fluem, como as coisas acontecem no mundo espiritual, e com esse entendimento nós podemos fazer o mundo espiritual se mover ao nosso favor, tá bom? Então eu repito, se eu fosse você, eu não perderia por nada em nome de Jesus. Hoje à noite na Evo, tá? Às 20 horas, nós vamos dar início a uma série de estudos, ok? Batalha espiritual, intercessão profética e louvor e adoração. Não sei se você sabe, mas eu sou um especialista nesses assuntos, estudei durante muito tempo, dei aula numa escola internacional de batalha espiritual e intercessão profética. É um assunto que eu gosto muito, que eu ensino super bem, então não fique de fora não, em nome de Jesus. Outra coisa, se você ouvir alguns barulhinhos aí, não se preocupa, porque esses barulhos não tem nada a ver com batalha espiritual não, calma. Esses barulhos são barulhos aqui da obra da nossa igreja, tá bom? Nós estamos gravando, mas a gente tá aqui a todo vapor, então o pessoal perguntou se podia trabalhar, eu falei, gente, trabalha lá que eu gravo daqui, tá tudo certo. Nós estamos ampliando o nosso templo, ampliando a nossa igreja, nós estamos no meio de uma reforma, tá bom? Para receber você e a sua família com muito mais conforto aqui na nossa igreja. O estúdio do Evolução Diária na igreja, tá? Então nós temos aqui essa obra agora que vai fazer uns barulhinhos aí, então não se preocupa não é batalha espiritual os barulhos não, fique tranquilo em nome de Jesus, tá bom? Brincadeira à parte, dado aqui todos os avisos, vamos ao nosso estudo de hoje, Jó capítulo 40, né? Nós estamos terminando o livro de Jó, 40, 41 e 42, quarta, quinta e sexta a gente finaliza esse estudo sobre o livro de Jó. Jó capítulo 40, perdão, tem 24 versículos e o texto começa dizendo assim: Então o Senhor disse, Jó, você desafiou a mim, o Deus Todo-Poderoso. Vai desistir ou vai me dar uma resposta? Olha só, Deus está falando, e aí, Jó? Você vai me dar uma resposta sobre tudo que eu estou te perguntando ou não? Lembra que nos últimos capítulos Deus entrou aqui, né, e está falando com Jó. Então foi no capítulo 38, 39, 38, 39... E hoje no 40 Deus continua falando. Então desde segunda-feira, né, nos nossos estudos, Deus ele entrou aqui para falar com Jó. E aí ele fala, e aí Jó, você vai me dar uma resposta? Eu não valho nada que possa responder, prefiro ficar calado. Já falei mais do que devia e agora não tenho mais a dizer. Então do meio da tempestade Deus respondeu a Jó assim: Mostre agora que é valente e responda as perguntas que eu vou lhe fazer. Será que você está querendo provar que eu sou injusto ou que sou culpado e você é inocente? Será que a sua força pode ser comparada com a minha? Será que você pode trovejar com voz tão forte como eu? Se você pode, então vista-se de glória e grandeza e enfeite-se com majestade e esplendor. Olha para todos os orgulhosos, faça explodir a sua raiva contra eles e humilhe-os. Sim, olhe para eles e humilhe-os. Esmague os perversos no lugar onde estão. Sepulte-os todos na terra, amarre-os na prisão dos mortos. Se você fizer isso, eu serei o primeiro a louvá-lo e a reconhecer que você venceu pelas suas próprias forças. Olhe para o monstro Bemote, que eu criei, como também criei você. Ele come capim como boi, mas veja quanta força tem e como são poderosos os seus músculos. O seu rabo levantado é duro como um galho de cedro, e nos músculos das suas pernas ele tem muita força. Os seus ossos são fortes como canos de bronze, e as suas pernas são como as barras de ferro. Ele é mais espantoso,
é a mais espantosa de todas as minhas criaturas. Só eu, o seu Criador, sou capaz de vencê-los. O capim que o alimenta cresce nas montanhas, onde as feras se divertem. Ele se deita debaixo dos espinheiros e esconde-se no brejo, entre as taboas. Os espinheiros dão-lhe sombra, os salgueiros do ribeiro o rodeiam. Se há uma enchente, ele não se assusta e fica tranquilo, mesmo que a água do rio Jordão suba até o seu focinho. Quem é capaz de cegá-lo, agarrá-lo ou prendê-lo, o seu focinho, numa armadilha? Olha só, esse capítulo de Jó, o capítulo 40 do livro de Jó tem uma interpretação muito profunda, né? Porque vai falar, na verdade, o 40 e o 41 vão citar dois animais, duas bestas feras, duas bestas do campo, né? Não é o intuito do nosso estudo ficar estudando acerca exclusivamente desses dois animais, que vai gerar, sim, dúvidas, né? Mas quem é esse animal? É um demônio? É um animal verdadeiramente? O que Deus está falando? Deus está dizendo que criou um animal extremamente forte, extremamente poderoso, que só ele pode detê-lo, só ele pode contê-lo, tá? Então Deus está citando ali para Jó, falando sobre um animal. No capítulo 41 também ele vai citar sobre um outro animal, cujo nome é Leviatã. Então olha só que interessante aqui, tá? No capítulo 40, tá, do livro de Jó, Deus ele tá continuando ali as suas respostas, falando com Jó no meio de uma tempestade. E ele começa questionando a Jó sobre a sua própria capacidade de julgar e governar o mundo. Ele tá dizendo: Jó, eu governo o mundo desde o início, foi eu que criei. E ele destaca, né, a grandeza de toda a sua criação, incluindo os animais mais poderosos como Behemoth, tá bom? Que alguns acreditam ser um hipopótamo ou um crocodilo. E Deus ele descreve esse Behemoth como uma criatura impressionante e incontrolável, tá? Então olha só, a teologia vai apontar, algumas linhas teológicas vão apontar para esse animal, tá, com mais clareza. Só que aqui a gente está estudando, né, o livro de uma forma mais básica, onde eu quero que você entenda a essência, tá bom? A ideia do evolução diária é fazer você se despertar para o conhecimento bíblico, o conhecimento da palavra de Deus, buscar mais. Então, depois desse estudo, dessa interpretação, aplicação prática, o que você tem que fazer? É se aprofundar mais nos estudos, tá bom? Então, se aprofundar nos estudos aí é a responsabilidade sua. A minha responsabilidade, a minha proposta aqui no Evolução Diária é te trazer leitura, interpretação e aplicação prática. É fazer com que você estude a Bíblia e não desiste mais de estudar. Então, no mínimo, o básico, de forma muito rica, eu quero te apresentar, tá bom? Então, Deus, ele está essencialmente mostrando a Jó o quão limitado Jó é, o quanto conhecimento acerca da compreensão das coisas, né, da grandiosidade da criação de Deus, do plano divino, o quanto Jó é limitado em tudo isso. Ele está incentivando Jó a reconhecer a sua pequenez e a confiar na soberania de Deus, né? Mesmo quando não compreende completamente os caminhos de Deus. Ou seja, Jó, mesmo que você não compreenda, é melhor que você acredite que eu sou o Todo-Poderoso. Então Deus ele está falando com Jó para que Jó possa entender que Deus é soberano, é todo-poderoso, tá? E você vai ver o reflexo disso daqui a pouquinho nos próximos capítulos. Então o livro de Jó é uma obra muito complexa que explora muito a questão do sofrimento, né? Sobre a questão da fé, a natureza de Deus. Então esse capítulo 40 vai fazer parte do diálogo, é um diálogo profundo entre Deus e Jó. Lembrando que Deus, ele aparece no capítulo 38, capítulo 39, e agora nós estamos no capítulo 40, e nesses 3 capítulos é Deus se dirigindo a Jó, tá bom? Agora vamos lá, o que nós podemos tirar aqui de aplicação prática para as nossas vidas? Então a primeira coisa é a humildade diante da grandeza de Deus. Nós precisamos ser humildes diante da grandeza de Deus. Então capítulo 40 vai lembrar da importância da humildade diante de Deus e de toda a criação, de tudo aquilo que Deus criou. Então, assim como Jó ele foi confrontado com a grandiosidade da criação de Deus, né, que Deus se refere ali a um animal que é grande, forte, né, que só Deus pode detê-lo, chamado Behemoth, nós também devemos reconhecer a nossa pequenez e as nossas limitações como seres humanos. Então, isso vai nos levar a entender, né, ou melhor dizendo, isso vai nos levar a ser mais humildes, a ativar um pouco mais a nossa fé e não presumir, né, que nós entendemos completamente as coisas, os propósitos de Deus, e isso vai nos levar a confiar muito mais na sabedoria de Deus, como também quando nós enfrentarmos as nossas dificuldades
com confiança e com fé, tá? A segunda lição de Jó capítulo 40 está na aceitação da soberania de Deus. Então a primeira lição é a nossa humildade. Nós precisamos ser humildes diante da grandeza de Deus, e a segunda lição está na nossa aceitação sobre a soberania de Deus, tá? Nós precisamos aceitar. Isso é muito importante porque Deus, ele descreve ali o Behemoth como uma criatura incontrolável, destacando então a sua soberania referente a toda a sua criação. É como se ele dissesse: foi eu que criei um animal selvagem, grande e poderoso, que o homem não pode detê-lo, mas eu, Jó, eu sim posso deter esse animal. Então nós devemos aplicar essa lição aceitando que Deus está no controle de todas as coisas, mesmo quando as circunstâncias parecem que estão fora de controle, tá bom? Isso vai nos ajudar a confiar em Deus e a depositar a nossa fé nele, sabendo que somente ele ou ele tem um plano muito maior para as nossas vidas, mesmo que nós não consigamos compreender esse plano por completo. Eu sempre digo, nós precisamos prestar muita atenção nisso, porque é o seguinte, ó, a revelação de Deus é progressiva. Eu e você, nós nunca vamos conseguir compreender a totalidade da grandeza de Deus. Nós vamos sim, buscando a cada dia e progressivamente. Como eu sempre digo, 1% a cada dia. O nosso crescimento físico, emocional e espiritual tem que ser 1% a cada dia. Então a gente tem que cuidar de nós mesmos nas 3 esferas, física, emocional e espiritual, e com a consciência de deitar a cabeça no final do dia, né, e pensar e falar consigo mesmo e dizer assim: hoje o meu dia ele foi totalmente válido, eu fiz o que tinha que ser feito, hoje eu venci 1% na minha vida física, eu consegui me controlar na questão do excesso do açúcar, da gordura e tudo mais. Emocionalmente eu também me desenvolvi, porque hoje eu li pelo menos um capítulo de um livro. Espiritualmente também me desenvolvi porque eu orei, ou porque eu jejuei, ou porque eu li a Bíblia, tá bom? Então o nosso crescimento ele é progressivo, é 1% a cada dia, e mesmo com esse crescimento progressivo, por mais acelerado que seja, porque para algumas pessoas o crescimento é acelerado, a gente nunca vai conseguir compreender a totalidade, né? O tamanho de Deus, né? A gente não vai conseguir ter essa revelação profunda, e é o que Deus está tentando explicar para Jó. Ele está falando assim, ó, tem um animal que é comparado a um monstro, né? Uns dizem que é hipopótamo, outros dizem que é crocodilo, mas esse Behemoth é um animal incontrolável, que não tem medo de nada e só eu consigo controlá-lo. Tá bom? Então essa é a grandeza de Deus diante da nossa pequenice, né? A terceira lição de hoje seria uma reflexão sobre a nossa capacidade de julgar. Olha só que interessante, Deus ele também questionou Jó sobre a capacidade de julgamento de Jó e de governo do mundo, né? Ele falou assim, Jó, você precisa entender o seguinte: você tentou buscar um monte de respostas, acabou até fazendo pré-julgamentos, porque em determinados momentos Jó ele disse: Deus se esqueceu de mim, Deus não tem nada comigo, eu sempre fui um homem bom, né? Isso vai nos lembrar que muitas vezes a gente julga mal as situações e as pessoas com base na nossa compreensão limitada. Então Jó, com uma compreensão pequenininha a respeito do que ele mesmo estava passando, ele estava julgando a situação dele e apontando para Deus como se Deus tivesse permitindo aquilo com felicidade, né? Então nós devemos aplicar essa lição sendo cuidadosos ao fazer julgamentos precipitados, e também nós devemos lembrar que Deus ele possui toda a sabedoria, ou melhor dizendo, uma sabedoria absoluta sobre todas as coisas. Então, em vez de julgar, nós devemos buscar compreender e mostrar compaixão pelas outras pessoas, tá bom? E para concluir tudo isso aqui, essas 3 lições elas vão nos ajudar a aplicar esses ensinamentos em nossas vidas. Então essas 3 lições de Jó capítulo 40 traz pra gente, promove ali pra nossa vida cotidiana, né? Muita humildade, né? Uma maior humildade, se é que eu posso dizer assim, mais humildade, né? Confiança em Deus, na sabedoria de Deus, né? Nas nossas intenções com as outras pessoas. Então é literalmente isso. O capítulo 40 vai trazer o próprio Deus falando com Jó acerca da sua soberania, da sua sabedoria, né? E da nossa limitação humana. Amém? Glória a Deus. Mais um capítulo do livro de Jó concluído com sucesso. Tá? Agora eu quero te pedir em nome de Jesus, agita as redes sociais, curte, comenta, compartilha, tira um print bem bonito dessa tela, posta na sua rede social, me marca para eu repostar tudo. Te espero hoje à noite na EVA às 20 horas para nossa série 3 em 1, nossa série de estudos sobre batalha espiritual, intercessão profética, louvor e adoração, tudo isso dentro da série O Melhor Ano da Sua Vida. Você precisa aprender sobre batalha espiritual, intercessão profética, louvor e adoração, porque isso vai mudar a sua vida espiritual, emocional e física também nas 3 esferas, tá? E te espero aqui amanhã novamente pra gente estudar junto o capítulo número 41 do livro de Jó. Agora, uma coisa muito importante, tá? Amanhã é feriado,
mas nós não vamos parar os nossos estudos não, tá bom? Amanhã às 7h40 nós vamos estar aqui. Como eu sempre digo, faça chuva ou faça sol, nós vamos estar aqui todos os dias, de segunda a sexta, né? Tirando o final de semana, de segunda a sexta, estudando um capítulo bíblico por dia. Então amanhã, independente de ser feriado, nós vamos estar juntos estudando a palavra de Deus. Jó capítulo 41 e na sexta-feira, Jó capítulo 42, e assim a gente encerra o livro de Jó. Que Deus te abençoe, eu te desejo muita saúde, paz e prosperidade. Até hoje à noite na Evo e amanhã de manhã novamente aqui no Evolução Diária.